Quais são os atos exclusivos do Espírito Santo na obra redentora? Vamos falar de coisa boa? A paz de Cristo, meus amigos euxadaianos, que alegria tê-los aqui novamente, dessa vez, para lhes apresentar este clássico de John Owen, A Morte da Morte na Morte de Cristo. É um belíssimo clássico, não é mesmo? Já mostro para vocês no detalhe, mas antes eu tenho que te pedir para se inscrever neste canal se você ainda não é inscrito, para deixar aquele joinha que alegra o nosso coração, o seu comentário do que está achando de tudo isso, não se esqueça de compartilhar com o povo. Isso é muito importante para nós, meu amigo. É importantíssimo. Então faça isso, que com certeza você vai deixar a gente muito empolgado, contente, para trazer muitas outras coisas boas para você neste canal, ok? Esta obra aqui, ela tem mais de 420 páginas e ela é com as suas folhas amareladas, é claro, isso é importante dizer, né? Ela é dividida da seguinte forma: livro 1. Visão geral do propósito da morte de Cristo de acordo com as Escrituras, a natureza geral de um propósito e algumas de suas características, a autoridade de Deus Pai, a obra redentora do Filho, os atos do Espírito Santo, os meios usados pela Santíssima Trindade na obra da salvação, demonstrações em favor de um único meio e objeções contra o único meio. Livro 2. O propósito e efeito da morte de Cristo, refutando propósitos equivocados acerca da morte de Cristo, provas bíblicas acerca do propósito específico da morte de Cristo, distinção entre impetração e aplicação, mais distinções a respeito da aplicação e da impetração. Livro 3. Argumentos contra a redenção universal, outros 3 argumentos contra a redenção universal, mais 2 argumentos relacionados à pessoa e obra de Cristo, a obtenção da santificação e da fé, a natureza da redenção, a natureza da reconciliação, sobre a natureza da plena satisfação obtida por Cristo e os argumentos relacionados, a essência da satisfação de Cristo, argumentos que provam a satisfação de Cristo, o mérito de Cristo, o último argumento geral, livro 4. Algumas considerações importantes antes que tratemos diretamente das objeções apresentadas pelos universalistas, respostas a objeções específicas, outros textos apresentados pelos universalistas e resposta ao segundo argumento geral utilizado pelos nossos oponentes para fundamentar a redenção universal. Resposta ao terceiro e último argumento geral utilizado pelos nossos oponentes para fundamentar o universalismo. Resposta ao capítulo 20 do livro The Universality of God, Free Grace in Christ to Making, a universalidade da livre graça de Deus em Cristo para a humanidade. E refutações a objeções remanescentes. Jesus, que títulos compridos que esses meninos colocaram aqui. Deixou até a garganta seca, não é mesmo? Nossa, mas vamos ao tema deste vídeo. Quais são os atos exclusivos do Espírito Santo na redenção? Aqui John Owen, ele nos traz 3 atos exclusivos do Espírito Santo na obra redentora, especificamente no que diz respeito à obra de Cristo, não a obra que é realizada em nós, mas especificamente na obra de Cristo, ok? Então ele fala de 3 atos. Vou ler alguns trechinhos, não o capítulo todo, você tá maluco? Mas uns trechinhos do que ele fala aqui. Primeiro, é a encarnação do Filho. O Espírito Santo contribuiu com pleno auxílio durante o tempo em que o Filho habitou entre nós, pois a mãe do Salvador achou-se grávida pelo Espírito Santo. Se do mesmo modo que Maria perguntamos de que maneira isso se deu, a resposta angelical para nós será a mesma dada a ela, até onde nos é permitido participar desse mistério. Conforme Lucas capítulo 1, verso 35, descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Então,
O primeiro ato exclusivo do Espírito Santo é a encarnação do Filho. O segundo ato que ele menciona aqui é a oblação do Filho. A oblação do Filho, ou sua paixão, se deu pelo Espírito Eterno. Oblação e paixão são a mesma coisa em vários aspectos. Essa última diz respeito ao que ele sofreu. A primeira se refere ao que fez com esses sofrimentos e por meio deles. Cristo, pelo Espírito Santo, a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus. Hebreus capítulo 9, verso 14. O que pode referir-se ao fato de ele ter se oferecido como sacrifício de sangue na cruz ou ao fato de apresentar-se continuamente diante do Pai, tudo por meio do Espírito Eterno. Então, o segundo ato, a oblação do Filho, e o terceiro ato, a ressurreição do Filho. E ele diz o seguinte, o apóstolo fala da ressurreição de Cristo em Romanos 8:11, se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito que em vós habita. Assim vimos quais são os benditos agentes que desempenham essa obra, suas ações específicas e como elas concorrem com o todo. Embora seja possível fazer essa distinção, nenhum dos três agentes está dividido, mas cada um se relaciona com a obra toda, da qual cada pessoa é participante in solidum, por inteiro, e assim como a Trindade inicia a obra, dessa mesma forma, em conjunto, a executa até cumprir e ter o seu resultado final. Pois precisamos dar graças ao Pai, que nos fez idôneos pelo seu Espírito, para participar da herança dos santos na cruz. Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em que temos a redenção pelo sangue, a saber, a remissão dos pecados. Aqui eu li para vocês, ele explicando a participação do Espírito Santo na ressurreição do Filho e como a obra é realizada pela Trindade como um todo. É um livro fenomenal que vale a pena a sua leitura se você se interessou. Aqui embaixo tem um link para você adquirir, aqui ao lado QR Code, você apontar a sua câmera com um cupom de desconto, meu amigo. Obrigado por ficar até aqui mais uma vez e até a próxima.